Agora falar sobre o Bolsonaro, os militares. Olha só, no dia anterior à eleição, eu lembro muita gente pediu para eu fazer vídeo sobre isso no domingo da eleição, que os militares deram um cronograma. Eles disseram o seguinte, olha, nós vamos fazer aqui uma verificação nas urnas eletrônicas, no total 600 e poucas urnas. Vamos fazer a verificação, algumas delas não têm a biometria instalada e outras têm. Apenas 56 com biometria instalada. Tá, vamos fazer a verificação, vamos pegar os boletins de urna, vamos fazer isso, aquilo, tá. Era o teste que qualquer cidadão pode fazer. Qualquer cidadão pode ir lá, imprimir o boletim de urna, pegar uma calculadora do seu próprio celular e somar. Ó, tantos votos para fulano aqui, mas tantos aqui. Depois vai lá no resultado oficial que sai no site do TSE e vê nessa urna quantos votos foram computados no site do TSE que está lá no resultado oficial. Ah, tantos. E se eu somar essas aqui, e deu igual, deu igual. Caramba, ó, funciona a urna. Mano, que coisa, o que o Bolsonaro falava era mentira. Então o Exército foi fazer exatamente esse trabalho. Tá. O relatório sairia às 9 da noite. Tinha data para o relatório ser divulgado oficialmente, 9 da noite. 9 da noite, o Lula tinha acabado de virar contra o Bolsonaro. O Lula virou contra o Bolsonaro que 8 e pouco. 8h13 da noite, se não me engano, 8h12, 8h13 da noite foi quando saiu o Lula virando contra o Bolsonaro, tá? Mas não ganhou no primeiro turno, então, ok. Chegou 9 da noite, eu fiquei esperando, falei, pô, cadê esse relatório? Fui dormir e pensei, pô, amanhã de manhã deve ter o relatório, e não tinha. Eu dei um Google, nada de relatório. Eu falei, pô, acho que os militares esqueceram que teve eleição no Brasil, tanta coisa acontecendo, né? Os institutos de pesquisa estavam sendo massacrados pela direita e pela esquerda, por todo mundo, pelos fascistas também. E aí os militares nada. Eu falei, pô, que coisa esses militares, estranho. Eu até fiquei com uma pulguinha atrás da orelha pensando, eles vão soltar alguma coisa bem safada depois, daqui uns dias. E nada. Esquecemos o assunto. Comenta aí, você esqueceu do assunto? Aí eu cheguei a esquecer. Eu falei, que coisa, militares, onde estão? Que bom, né? Adoro quando os militares saem do noticiário. Adoro, é ótimo. Tá, aí o Bolsonaro deu aquele ataque de fúria. Quando o Bolsonaro teve aquele ataque de fúria, sabíamos que ele tinha tido uma reunião muito difícil ali. Tá. O que se disse foi do caso ali da Carmen Lúcia. Aquilo também contribuiu para o ataque de fúria do Bolsonaro? Sim, mas era uma informação que ele já sabia. Eu, por exemplo, ficaria extremamente chocado e, nossa, que coisa, surpreso, se a Carmen Lúcia não mantivesse o delegado no caso. Eu ficaria surpreso. Então ela manteve, tá. E o delegado ela ainda mandou ele investigar o Bolsonaro diretamente. O Bolsonaro, esse delegado está investigando agora. Tá, mas o Bolsonaro já é investigado por tanta gente, ele tem tanto medo desse delegado. Ele é investigado pela delegada Denise, que também tá indo atrás dele em tudo. Não sei, um a mais ou a menos para ele não muda muito. Tá, não. O fato é que o Bolsonaro se encontrou com os militares e recebeu o relatório. Aí o Bolsonaro, nessa reunião, 3 generais, 2 deles do alto escalão, confirmaram. O Bolsonaro, depois de dar piti, ele proibiu, ele decretou que os militares não podem divulgar esse relatório. E aí ele falou que os militares têm que se esforçar mais. Os militares falaram, olha, a gente analisou aqui as urnas e tudo certo, cara. Ó, quem votou, votou, o voto foi confirmado ali na urna, foi confirmado no relatório oficial, tá funcionando. Aí o Bolsonaro, não, vocês têm que se informar mais porque eu tenho informações diferentes da de vocês. Eu falo, pô, então, se vem a auditoria de outros países, a auditoria do TSE, hackers, a auditoria de partidos políticos dizendo, a urna funciona, não tem problema, o Bolsonaro não confia. Eu só confio no meu exército. Aí ele vai lá, manda o exército dele, que ele diz que é dele, né? O exército é do país, e aí o exército vai lá e fala, não, mas então a urna realmente, funciona, como dizem todos os outros, testamos e funciona. Aí o Bolsonaro, pô, não. Então o Bolsonaro já está avaliando pedir sigilo de 100 anos. Ele mandou os militares fazerem um outro relatório. O relatório para o Bolsonaro é assim, só serve se for bom para a narrativa dele. Então, como não é bom, ele mandou os militares fazerem um outro relatório no segundo turno. Diz o Bolsonaro que o fato de os militares não terem encontrado nada, veja bem, ele não fala o fato de não haver irregularidade, não. O fato de que os militares não encontraram nada no primeiro turno não quer dizer que não vão encontrar no segundo. Então, esforcem-se mais. Se esforcem aí, seus vagabundos. Só faltou chamar os generais de vagabundos. Esforcem-se aí para achar alguma coisa no segundo turno. Façam direitinho aí. Então, ele tá pressionando. Mas ainda eu vou falar. Te dar um spoiler aqui do que vai acontecer no dia 30. Os militares vão falar, não encontramos nenhuma irregularidade. E o Bolsonaro, perdendo a eleição, ele vai dar um piti aí, que ele vai dar piti total. Então, a coisa tá muito
muito ruim para o Bolsonaro, porque nos próprios grupos bolsonaristas, o tema de militares vão garantir, já caiu. Inclusive, a tônica de grupos bolsonaristas, exceto nos grupos em que eles são muito, mas muito fascistas e eles vivem em outro mundo, eles acreditam em coisas mirabolantes, exceto nesses poucos grupos, mas na maioria dos grupos, a tônica que tem no momento, o nível é o seguinte: temos que chamar votos pro Bolsonaro, temos que virar votos pro Bolsonaro, temos que ganhar a eleição. Eles estão pensando em eleição, ninguém tá falando, tem golpe, nossa, teve fraude. No domingo à noite falavam disso, tudo mais, mas depois parou, murchou esse papo. Eles querem tentar ganhar a eleição. É nisso que eles estão focados, assim como nós, a esquerda, estamos focados em ganhar a eleição e eliminar esse lixo fascista de uma vez por todas. Então, os grupos bolsonaristas já não estão mais tão ativos na tentativa de golpe do Bolsonaro, em questionar o resultado das urnas, como o próprio Bolsonaro gostaria que estivessem. O próprio Bolsonaro, por medo, porque ele sabe que ele perdendo a eleição ele vai preso se ele falar isso, ele não pode, ele mesmo, enquanto candidato entre o primeiro e o segundo turno, falar mal das urnas diretamente como ele queria falar. Pior, se tem um relatório do Exército, que é o Exército que o Bolsonaro falou, o meu Exército, e que ele ficou garantindo, não só ele com a palavra dele, mas os deputados bolsonaristas com suas palavras e os milhões de memes disseminados pelo Gabinete do Ódio, que eles produzem muito conteúdo, vídeo, textão, não sei o quê. Todos eles dizem o seguinte: o Exército vai garantir uma eleição limpa e segura, o Exército isso. Aí chega na hora, o Exército fala, foi limpa e segura mesmo. Só que você perdeu do Lula. Você ficou com 6 milhões de votos a menos que o Lula numa eleição limpa e segura. Pronto. Aí o que vai fazer o Bolsominion? O Bolsominion raiz, o que imaginava o Bolsonaro? Esse Bolsominion raiz vai contar com vistas grossas do Exército, de policiais, vai sair armado nas ruas, seja no dia 2, seja no dia 30, e vai causar um caos, uma convulsão social. E eu vou virar uma chavinha ali para usar isso para tentar dar um golpe. É isso, esse era o plano do Bolsonaro. Só que se o próprio Exército fala que a eleição foi limpa, aí como é que o Exército vai fazer vista grossa para um bando de vagabundo armado na rua, sendo que é proibido ter arma? É proibido ter arma na sexta, sábado, domingo de eleição e na segunda-feira também. Aí o que o Exército vai fazer? Vai descer o tiro nesse pessoal, vai fazer eles virarem queijo suíço. Então os bolsonaristas, que não são imbecis, covardes são, mas imbecis não, são covardes de apontar arma para quem não tem arma, de invadir festa de aniversário e matar os outros. Aí eles são tigrões. Para ir lá enfrentar militar, aí não, aí eles são tchutchuca. Esses aí vão falar, opa, peraí, mas se eu não vou ter esse respaldo aí, eu aqui não vou pegar minha arma e sair para proteger o Bolsonaro, não vou mesmo. E aí, não tem dessa organização, o que acontece? Não tem a tentativa de golpe dele, não tem convulsão social, não tem nada. Então foi por água abaixo todo o plano do Bolsonaro. Ele não esperava um relatório tão ruim, sendo produzido por militares que ele mesmo escolheu, militares que são bolsonaristas raiz. É como se o Lula escolhesse o Haddad para fazer um relatório, e o Haddad fez um relatório que vai contra tudo que o Lula tá falando. Imagina isso, é isso. No caso, se o Lula mandasse o Haddad fazer um relatório, sabemos que o Lula, ele fala a verdade e o Haddad também, sem problema. No caso do Bolsonaro, não, o Bolsonaro mente. Ele acreditou que os bolsonaristas do Exército iriam mentir, só que os bolsonaristas não são tontos, sabe por quê? Porque eles vão ser presos se eles mentirem. Quem mentir sobre a urna eletrônica vai acabar preso. É só isso, inscrição, e vamos pra cima deles. Falou.